Olá, que bom nos encontrarmos mais uma vez para a nossa Lécio Divina. Que bom que você está perseverando com a gente. E você que é a primeira vez que está participando, seja bem-vindo aqui no nosso mix de sotaques. Hoje nós vamos ter um sotaque parecido com o meu. Nós vamos lá para o Paraná. Diga quem você é, jovem. Olá, irmã. Olá a todos os jovens que estão assistindo. Eu me chamo Gilberto. Eu sou aqui da cidade de Goiôerê, no Paraná. Faço parte da Diocese de Campo Mourão. E aqui dentro da nossa diocese eu trabalho com a Juventude de Ação Mariana, ou como a gente gosta de chamar aqui, o JAM. Nós somos o braço jovem da Congregação Mariana. Congregação Mariana que já existe, há mais de 450 anos aqui no nosso Brasil, não só no Brasil, no mundo. É uma associação de leigos bem antiga, que nasceu lá com a Companhia de Jesus, com os jesuítas, e tem como patrono principal Santo Inácio de Loyola, que ontem, dia 31, foi o dia de Santo Inácio de Loyola. Peçamos também a intercessão desse grande santo da nossa igreja, e a gente trabalha com essa dimensão da juventude, da nossa devoção à Nossa Senhora e das nossas ações sociais. Não adianta ser cristão só dentro da igreja, a gente tem que mostrar a nossa cara dentro da sociedade. Então, a gente trabalha com a Juventude de Ação Mariana aqui dentro da nossa diocese e, claro, não posso deixar de citar o setor Juventude. Participo do nosso setor Juventude aqui da nossa diocese de Campo Mourão, auxiliando todos os jovens aqui da nossa diocese. Que maravilha, que bom. Mais uma expressão juvenil aí para a gente conhecer. Nem eu não sabia que tinha sido fundada pelos jesuítas também. Sim, ela é uma bem antiga, Eu até estou usando a minha fita aqui, Eu sou um jovem congregado mariano, A gente gosta de falar que essa fita que identifica, a gente é um pedacinho do manto de Nossa Senhora. É uma demonstração pública da nossa devoção e do nosso amor à Nossa Senhora. Que bonito, que bonito. Hoje sábado, Sábado também, para quem vai assistir hoje, Alguns vão assistir amanhã no domingo. Mas é um dia que a igreja também volta ao seu olhar para pedir a intercessão de Nossa Senhora. Mais especial ainda. É verdade. Então, e a nossa Lécio também procura educar o nosso coração para que, assim como Maria teve um coração sempre voltado para o Senhor, sempre atento à vontade de Deus, nós também conquistemos essa virtude de ter o nosso coração sempre voltado para Deus, sempre disposto a obedecer à sua palavra. E a Lécio, ela é sempre muito recomendada. Nós já temos falado aqui várias vezes, que ela não pertence a uma expressão juvenil, mas ela já faz parte da tradição da igreja, desde os primeiros monges, os primeiros padres do deserto, os monges, os mosteiros. O primeiro registro formal da Lécio Divina é mais ou menos do ano 1100, numa carta que um bispo, um monge, escreve para outro monge, ensinando como rezar a forma tradicional dos cristãos que viviam no deserto, dos monges. E depois isso foi se espalhando também para leigos, para religiosos das congregações modernas, como a gente costuma dizer, aquelas que surgiram a partir de 1500. E aqui no documento final do Sínodo da Juventude, tem também, lá no número 110, um comentário muito bonito sobre o discernimento, porque, inclusive, lembramos que o tema do sínodo foi o jovem, a fé e o discernimento vocacional. Então, sobre o discernimento, o número 110 fala da familiaridade com o Senhor, e ele diz assim: o discernimento, enquanto encontro com o Senhor, se torna presente na intimidade do coração. Pode ser entendido como autêntica forma de oração. Por isso, exige tempos de recolhimento. Nós falamos muito da oração, de você permanecer também em silêncio depois que a gente termina aqui a nossa transmissão. Quer na regularidade da vida diária, quer nas ocasiões privilegiadas, como retiros, exercícios espirituais, peregrinações. Um discernimento sério alimenta-se de todas as ocasiões de encontro com o Senhor e de aprofundamento da familiaridade com Ele, nas várias formas pelas quais se torna presente.
os sacramentos, particularmente a Eucaristia e a reconciliação, a escuta e a meditação da Palavra de Deus, a Lécio Divina na comunidade, a experiência fraterna da vida comum e o encontro com os pobres, com os quais o Senhor Jesus se identifica. Então, olha que bonito, né? O discernimento se dá no encontro com o Senhor. E o encontro com o Senhor também acontece na escuta da sua palavra. Então, vamos nesta tarde pedir as luzes do Espírito Santo. Esse é sempre o primeiro passo da Lécio, pedir que o Espírito Santo esteja em nós, iluminando nossa mente, abrindo nosso coração, para que possamos ouvir e obedecer à palavra de Deus. Peçamos: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Peçamos também agora a presença da Virgem Maria, a nossa mãe, a Mãe de Deus, nesse dia que é dedicado a ela, esse sábado que nós sempre recordamos a Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Era lá a sua Bíblia. Esqueci de dizer a citação, né? É Mateus 14, de 13 a 21. Aliás, de 13, tá certo. De 13 a 21. Mateus 14, de 13 a 21. O Evangelho deste final de semana, né, do domingo, que é uma forma também de nos ajudar a interiorizar aquilo que a liturgia nos propõe. Outra coisa também, irmã, a gente esqueceu de falar, deles pegarem o caderninho para anotar, né? Alguma meditação, alguma coisa que chame a atenção, né, sobre o evangelho que a gente vai ler, né? Sempre que a gente vai fazer esse momento de oração, meditação e contemplação, é sempre bom a gente ter um caderninho, alguma coisa para anotar, alguma coisa que salta aos nossos olhos, que chama a nossa atenção. Então já pega um caderninho, uma caneta, marca texto, tudo que for preciso para a gente meditar melhor a palavra de Deus, então já traz junto com a sua Bíblia. Isso, o Gilberto já está prático aqui. Vamos ouvir, então, o Evangelho. Ao ser informado da morte de João, Jesus partiu dali para um lugar deserto, a sós. Quando as multidões o souberam, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Vós mesmos dai-lhes de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ele disse: trazei-os aqui. E mandou que as multidões se sentassem na relva. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Partiu os pães e os deu aos seus discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens,
sem contar mulheres e crianças. Vamos ouvir mais uma vez esta narrativa evangélica. Jesus, sabendo da morte de João Batista, partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto. Mas o povo soube e a multidão das cidades o seguiu a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou os seus doentes. Caía a tarde. Agrupados em volta dele, os discípulos disseram-lhe: Este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede esta gente para que vá comprar alimento nas aldeias. Jesus, porém, respondeu: Não é necessário. Dai-lhes vós mesmos de comer. Então os discípulos responderam: Mas nós não temos aqui mais do que 5 pães e 2 peixes. Trazei-lhes aqui, disse Jesus. Mandou então a multidão assentar-se na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e elevando os olhos ao céu, abençoou-os. Partindo em seguida os pães, deu-os aos seus discípulos, que o distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Ora, a multidão era de aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos retomar o texto, silenciando o nosso coração e deixando que aquela palavra, aquela expressão que mais chama a sua atenção possa te tocar. Então, anote, grife na sua Bíblia, se você risca a sua Bíblia, eu não risco a minha, já falei. Ou então transcreva, no seu caderninho de anotações, qual a expressão, qual a imagem que chama a sua atenção. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Jesus olhou para os discípulos e disse: Não é necessário, dai-lhes vós mesmos de comer. Todos comeram e ficaram saciados. A nossa leitura orante, aqui na transmissão, a gente deixa espaços muito curtos, de silêncio, de interiorização, por ser transmitido. Mas como a gente já estava até lendo no livrinho, no início, é importante a gente deixar esses espaços de silêncio para que a palavra, de fato, possa penetrar e passar da nossa mente para o nosso coração. E do nosso coração transformar-se em vida na nossa vida. E não podemos também esquecer que é importante a gente entender o texto, a gente ver, compreender bem o que está acontecendo, No caso, essa aqui é uma narrativa. Jesus está, então, junto com os seus discípulos. Ele acabou de receber uma notícia triste, que é a morte do seu primo, alguém com quem ele tinha uma certa proximidade. Ele se recolhe para a oração, mas as pessoas o buscam. Depois de encontrá-lo, Jesus interage com essas pessoas. Ele sai do seu recolhimento para atender as pessoas. As cura, presta-lhes um serviço. E depois ainda percebe a sua necessidade da fome. E os discípulos querem resolver de jeito mais fácil. Vamos mandar embora,
cada um cuida do seu pedaço, ema, cada um com seus problemas, e nós vamos comer o lanchinho que a gente trouxe aqui. E Jesus disse, não, eles não precisam ir embora, vocês devem dar-lhes de comer. Então acontece que Jesus faz aquilo que nós chamamos de multiplicação dos pães. Né? Todos comem, saciam-se a ponto de sobrar o alimento. Então, o que o texto diz é um passo da Lécio. E depois a gente começa a pensar, mas o que o texto diz para mim? O que ele tem a ver com a minha realidade, com a minha vida, com a minha missão na igreja? Reflitamos. Uma coisa também, né, irmã? Sempre que a gente está fazendo uma leitura, uma meditação sobre os evangelhos, né, a gente tem sempre que dar aquela contextualizada, né, sobre como era naquela época, né? E o evangelista Mateus, sempre que a gente... Essa já é uma dica para todos os jovens, né? Sempre que a gente vai ler o evangelho de Mateus, Mateus escreve diretamente aos judeus naquela época, para que a mensagem do Cristo para eles... Mateus queria provar que Jesus era realmente o Messias para os judeus. Então, ele sempre traz alguma coisa do Antigo Testamento. Então, essa questão da multiplicação dos pães já tinha acontecido lá no Antigo Testamento. Então, já pega o seu caderninho e anota duas passagens bem importantes que você depois vai poder fazer essa meditação bem rápida, que é lá no Êxodo 16, né, quando o povo de Deus estava no deserto, sem comida, passando fome, e uma das palavras que chama muita atenção é os murmúrios do povo de Deus. O povo estava reclamando de fome, então, através de Moisés, Deus concede o maná que vem do céu, né? Moisés fala para o povo, este é o pão que o Senhor vos manda comer. E tem uma segunda leitura que chama bastante atenção lá no Antigo Testamento, que é no segundo livro de Reis, capítulo 4, de 42 a 44. Agora a gente está com Eliseu. Eliseu também faz uma multiplicação. Com apenas 20 pães, ele consegue alimentar 100 pessoas. E o profeta Eliseu fala que eles comeram e ainda sobrou. Então são duas passagens lá do Antigo Testamento que nos remetem ao Evangelho que a gente está lendo aqui também, sobre multiplicação, né? Outra coisa bem legal da gente, quando a gente está lendo um Evangelho, fazendo uma leitura orante, né? Realmente, é prestar atenção nos personagens que aparecem, né? Nesse nosso texto. Uma coisa que apareceu que foi muito interessante, que a irmã falou, mas também me chamou a atenção, foi o fato de Jesus sentir a compaixão, né? No capítulo 9, se não me engano, agora eu não tenho certeza, se não me engano é no capítulo 9 de Mateus, Jesus também sente compaixão das pessoas que vão seguindo ele. E se a gente pensar nos nossos dias atuais, né, trazer para os nossos dias, essas pessoas, elas simplesmente seguiam Jesus. Elas largavam sua casa, sua família, seu trabalho, pela ânsia de escutar e de meditar o que Jesus falava para elas. Então, as pessoas estavam de coração aberto. Eu acho que isso é o que tocou Jesus. Jesus sentiu a compaixão porque as pessoas estavam de coração aberto para escutar a palavra que ele tinha para dizer para elas. Eu acho que isso é muito importante para a gente meditar nessa nossa passagem, porque é muito mais do que palavras, né, o nosso evangelho. E também outros personagens que a gente pode prestar atenção são os apóstolos, né? Os apóstolos ficaram meio assustados, né? Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas Jesus, a gente só está aqui com uns pãezinhos e alguns peixes. Como que a gente vai alimentar essa multidão gigantesca que seguiu você? Então, eles ficam assustados, né? Eu também ficaria assustado. E o que eu trouxe um pensamento de São João Crisóstomo. Ele sempre, né, em uma das suas meditações sobre o Evangelho, ele fala para a gente prestar atenção no desapego material dos apóstolos. Porque se a gente for pensar nos nossos dias atuais, eles estavam apenas com 5 pães e 2 peixes. Mas eles eram 12 apóstolos e tinha Jesus ainda. Então tinha muito pouca comida para o número de pessoas. Então a gente vê que os apóstolos eles já não estavam mais tão apegados ao material. Eles já estavam vendo somente o espiritual. Apesar de muitas vezes eles não entenderem, né, o que Jesus falava, né, nas parábolas ou até mesmo nas discussões que Jesus tinha dentro dos evangelhos, mas eles estavam mais apegados ao espiritual do que ao material. Então é uma coisa para a gente prestar bastante atenção nesse nosso evangelho de hoje.
São João Crisóstomo é bem otimista com relação aos apóstolos. Alguns outros comentadores já vão dizer, olha, eles não estão querendo dividir. Ele fala de uma maneira mais bonita, né, irmã? Ele é caridoso. Exatamente. Mas é muito bonito de ver também, eu gosto de pensar nessa atitude de Jesus, que é algo que, como... aliás, isso aqui também é uma dica para a nossa oração, né? Às vezes a gente tem alguns textos que a gente já tem meio na cabeça, né? Então, quando a gente fala assim, vai ser a multiplicação dos pães. Pô, a nossa cabeça já bate que a gente já sabe decorar aquele texto. E daí, às vezes, a gente não presta atenção nos detalhes, né? Até porque são várias as narrativas e da multiplicação dos pães. João, por exemplo, tem 2 outras. Mas cada detalhe do evangelista é palavra de Deus, ou seja, é uma mensagem especial para nós. E aqui nessa narrativa de Mateus, muitas vezes me passou despercebido, né? E recentemente na meditação desse texto, é que eu percebi, né, que a morte de João Batista, ela afeta Jesus de alguma forma. Sim. Ela o leva ao monte para rezar. Né? Talvez Jesus tivesse ficado meio com medo, agora vão me pegar também. Talvez. Exatamente, Mas também ele ficou triste, né? Poxa, era alguém que eu conhecia, alguém com quem eu convivia, é alguém com quem as minhas ideias em algum momento também bateram, né? Combinaram, coincidiram, e de repente essa pessoa vem a ser brutalmente morta, né? Assassinada. Mas Jesus vai, né? Ele se recolhe no deserto a sós. Normalmente, quando se fala do deserto a sós, é o momento da interioridade, é o momento do encontro com Deus, é o momento da retomada de si mesmo e da sua relação com aquele que é a razão da sua vida. E a razão da vida de Jesus era a vontade do Pai, o projeto do Pai. Então, é muito bonito. E, por outro lado, quando as pessoas percebem que Jesus se retirou, as pessoas vão atrás, né? Você fala da busca das pessoas. E Jesus, por mais que ele estivesse enlutado, né, triste, ele não fica fechado em si mesmo. Mas ele se abre para o serviço. Ele percebe as necessidades das pessoas que estavam ali. E eu acho que isso é uma provocação grande para nós. Porque nós, às vezes, corremos o risco de ficar, poxa, mas eu não sei fazer isso, eu não tenho tal dom, eu tenho esse problema, a minha família está lascada, né? Eu estou aqui todo. Né? E daí, às vezes, a gente não vê além. A gente não abre o coração para perceber também as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor, dos nossos irmãos. Então, eu penso que essa atitude de Jesus, que mais para frente também, mesmo depois de fazer as curas, ele olha e ainda sente compaixão. Ele vê que ele ainda não supriu todas as necessidades. Ela nos dá um convite também a uma saída de nós mesmos, uma saída do nosso egoísmo, né, às vezes a gente pode ficar centrado em si mesmo sem perceber. E acho que Jesus, ele é, como modelo de ser humano, ele também nos ensina isso, né? Esse movimento de saída de si mesmo. Né? Hoje, na nossa igreja, a gente fala tanto de ser uma igreja de saída, né? O Papa Francisco nos provoca nesse sentido. Mas acho que a igreja, enquanto instituição, ela só vai sair ao encontro do outro na medida que eu, né, o Gilberto, você que está nos acompanhando, cada um de nós nos disponhamos a sair de nós mesmos para servir como Jesus serviu. Para ter esse coração compassivo, né, como ele tinha. Eu penso que isso também é um apelo para nós hoje. Outro, assim, já na parte final, né, desse nosso evangelho também, é impossível a gente ler o versículo 19, né? Versículo 19 e 20 ali, e não lembrar da Santa Missa, né? O momento que Jesus fala, mandou então a multidão se assentar, tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu, abençoou-os, partindo em seguida, deu a seus discípulos.
Então, é impossível a gente não lembrar daquele momento da consagração, né, da Santa Missa, quando o padre faz exatamente esse mesmo gesto para nos recordar a última ceia. E eu acho que isso o evangelista faz questão de colocar essas palavras nessa mesma ordem, digamos assim, para que a gente se recorde, quando a gente for ler lá, né, a última ceia, a gente fala, peraí, eu já li alguma vez isso daqui. João fala, né, que Jesus é o verdadeiro pão da vida. Né? Ele vai colocar exatamente essa palavra, né, que Jesus é o pão da vida. E aqui a gente se recorda, né, a gente vê essa verdadeira preparação para a Eucaristia. Eu acho que isso é muito importante para a gente também trazer para a nossa reflexão, né, de como a gente se prepara para os nossos momentos de comunhão com o próprio Cristo, né? Se às vezes a gente não está vendo muito mais o ritual ou a obrigação de ir à Santa Missa ou apenas fazer parte daquele momento, mas eu estou mesmo me entregando de corpo e alma para Jesus, que é o pão da vida, ele que se deu por todos nós, porque quando a gente fala de comunhão, eu acho que comunhão é algo além do que a gente consegue enxergar. Quando a gente fala de comunhão, a gente vê muito também a questão de se abrir à vontade de Deus. Conforme as pessoas, aqui essa multidão que seguiu Jesus, eles se abriram à vontade de Deus. Eles queriam ver o que Jesus tinha para propor para eles. Eu acho que para a gente, nos nossos dias, toda vez que a gente se prepara para a Santa Missa, toda vez que a gente entra numa fila de comunhão, primeiramente que a gente esteja em estado de graça, né? Mas que essa comunhão seja algo a mais. Se abrir à vontade de Deus. Eu acho que isso é uma frase que a gente pode colocar nessa nossa meditação do dia de hoje. Agora você me lembrou também o texto do Caminho de Emaús, né? Porque foi no gesto do partir do pão que Jesus é reconhecido. Exatamente. E aqui o texto fala, né, que eles comeram, né, e todos comeram e ainda sobrou, ou seja, eles ficaram saciados. E acho que a Eucaristia, ela precisa ser para nós esse lugar onde a gente sacia a nossa sede de felicidade, a nossa sede de integridade, né, de comunhão realmente com Deus. É porque quando nós estamos inteiros, né, já dizia Santo Agostinho, né, nós encontramos aquele que nos habita, que é o Senhor. Então, é muito bonito. Por isso até que as nossas lestes, elas sempre são como o Evangelho do domingo, para nos ajudar também a interiorizar essa dimensão da comunhão, não só o gesto de comungar, mas de estar em comunhão com a palavra, com a vontade de Deus, que se revela e fala conosco também através da comunidade eclesial. E o momento, o lugar do encontro da comunidade por excelência é a Santa Eucaristia. Inclusive o texto que eu mencionava, né, do sínodo, ele fala, né, que para o discernimento, ou seja, para tomadas de decisões que a juventude precisa fazer, os jovens e as jovens precisam fazer, é importante esse caminho de silêncio, de interiorização, de estar com o Senhor. E a Eucaristia e a penitência, né, ali citado, mas nós estamos falando agora da Eucaristia, é um lugar privilegiado. É o sacramento privilegiado para isso. Então, acho que é também uma graça a pedir, né? A graça de descobrir a profundidade espiritual que tem a nossa liturgia eucarística. Que, como você falou, né, Gilberto, mais do que um rito, né? Às vezes a gente fica meio parado no rito, daí a missa é chata, às vezes, né? Os adolescentes, né? A missa é chata. Tomara que os padres não estejam assistindo. A missa se torna chata porque a gente não percebe essa riqueza, né, que ela traz, que ela oferece, né, que é oferecida para nós. Sim. Outra coisa que também, trazendo para o Evangelho de Mateus, toda vez que a gente vai fazer alguma meditação sobre Mateus, questão de números. É uma coisa bem legal. Todo jovem que estiver assistindo, presta atenção nos números. Mateus parece que faz questão de reforçar alguns números, né? Então, aqui a gente tem um número importante. Quantos cestos de pães sobraram? Sobraram exatamente 12 cestos. 12, que número que é esse que aparece?
dos 12 apóstolos, recordando o Antigo Testamento, como eu já tinha dito, as 12 tribos, né, de Israel. Então, a gente tem essa recordação dos números para ficar fixo, né? Mateus faz questão de fazer isso na nossa cabeça toda vez que a gente vai fazer uma meditação sobre o Evangelho. Penso que já temos bastante conteúdo para a gente aprofundar. Lembrando que, na Lécio, é importante essa contextualização mais teológica, mais exegética. Então, se você tem condições de fazer algum estudo, alguma pesquisa, isso favorece também, né? Você fazer links do texto que você está rezando com outros textos que você já conhece, como a gente fez hoje aqui. Isso também é importante. Mas, na nossa oração, no nosso diálogo com Deus, não existe o certo e o errado. Não existe... Deus não pede, para falar comigo tem que ter diploma de Bíblia. Né? Não precisa. É claro que a nossa busca, a nossa sede, ela favorece, né? Que a gente aprofunde e perceba realmente a riqueza do nosso encontro com a palavra. Mas é importante também a gente deixar esse espaço de silêncio para que essa palavra entre em confronto com a nossa realidade pessoal e que ela diga para nós uma mensagem de vida, uma mensagem que realmente nos leve à configuração com Cristo. Eu gosto muito da imagem do coração de Jesus, né? Então, nós somos sempre chamados a estar no segmento e estar nesse processo de configuração com Cristo, ou seja, todo mundo sabe o que é configurar, né? No computador, no celular, né? A gente acertar ali os comandos, né? Então, é a gente acertar o nosso jeito de ser com o jeito de ser de Jesus. Até tem aquela jaculatória bonita, né? Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante aos vossos. Então, depois que a gente termina a transmissão, é muito bom que você permaneça ainda um tempo em silêncio, deixe que essa palavra te toque. Talvez o que a gente falou aqui ajudou você a refletir, mas pode ser que do seu coração brote outra reflexão, ou seja, que a palavra te toque de forma diferente. Registre, e registre também um compromisso de vida a partir da palavra, para que esses diálogos com o Senhor não fiquem perdidos no espaço e no tempo, mas possam ser retomados, possam ir sendo anexados, vamos dizer assim, né, à sua memória afetiva e efetiva, mudando também o seu jeito de agir. Para que sejamos, como já falei, sempre mais parecidos com o Mestre. Então, vamos pedir esta graça de que o Senhor possa, de fato, nos tocar por sua palavra e nos tornar compassivos, nos tornar também solidários com as pessoas, nos tornar abertos, que possa nos tornar também mais famintos da sua palavra. A Gilberto falava, né, a multidão, de alguma forma, aquelas pessoas buscavam Jesus. Então, que nós possamos sentir crescer em nós esse desejo de buscar o Senhor. E que tudo isso frutifique também um desejo de servir àqueles que o Senhor ama. Ou seja, os mais pobres, os mais fracos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Você também pode permanecer em silêncio depois da nossa transmissão e escrever a sua oração do jeito que você fala com um amigo. Você pode escrever conversando com o amigo Jesus sobre esse texto que nós rezamos. Ter essa intimidade com Jesus, né, irmão? Isso, intimidade. Que também é simplicidade, né? Por isso que eu estou dizendo. Não tem palavras bonitas, não tem grandes estudos. O que tem é encontro de pessoas que se querem bem, né? Pessoas que são amigas. Isso é importante.
Agora também é bom você não ser, assim, superar a preguiça e pesquisar um pouco sobre Bíblia. Isso Mas o mais importante é realmente a gente cultivar esses espaços de encontro com Deus, né? Na palavra, na Eucaristia e também no irmão. Acho que valeu por hoje. Agradecemos a presença do Gilberto, meu conterrâneo paranaense. Olha só, saudade da minha terrinha. Terra vermelha aqui, né, irmã? Isso. Fala porta, carne, poxo R. Porta, porteiro e portão. A gente fala assim. É que a gente é VIP, né? Vindo do interior do Paraná. Vou adotar essa daí agora, irmã. Mas agradecemos, Gilberto, a sua participação, a sua partilha. Que bom, você está perseverando com a gente ali desde as primeiras lesses também, acompanhando todo final de semana. Uma alegria ter você hoje comigo. Se a gente não consegue acompanhar no sábado, mas no domingo a gente dá um jeitinho de assistir, com certeza, né? Porque é uma maneira a mais, né, da gente aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus com os jovens, né? É lindo isso de jovem conversando com jovem. Isso. E é bonito também, surpreendente até, porque às vezes aqui nos nossos encontros, né, o jovem que está participando traz partilhas tão bonitas, tão ricas. Às vezes alguém me manda alguma coisinha também ali nas redes sociais, né, no meu privado. Então, é bonito a gente estar crescendo juntos nessa escuta da palavra do Senhor. Então, perseveremos. Durante a semana também você pode retomar, pode pegar o evangelho do dia, ou pode retomar o evangelho que já foi rezado, mas é importante nós estarmos sempre em sintonia com Deus. Então, que você tenha uma abençoada semana e na próxima semana a gente se encontra. Um grande abraço.